Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos aqui ao vivo na ISKCON Rio de Janeiro. Estamos um pouco atrasados, deixa eu ver aqui o horário, são 8h24. Me perdoem, foi um detalhe técnico aqui, não é? Às vezes acontece. A internet não é perfeita, sempre tem alguns probleminhas. Não, nem sempre, mas vamos nos deparar com problemas, assim, coisa como esse mundo material. Nada aqui é perfeito. Nada aqui é perfeito. Bom, mas estamos aqui, estamos ao vivo. Nós vamos, sem muita demora, iniciar a nossa aula do Srimad Bhagavatam, a apresentação do Srimad Bhagavatam. Então, antes de mais nada, deixe-me oferecer a minha gratidão, ou agradecer ao Paravyoma Prabhu, que administra essa página e fez esse convite, né? Eu sou muito honrado, estou muito honrado por aceitar esse convite de Paravyoma, e porque assim eu tenho uma oportunidade, né, de Krishna Katha, de falar sobre Krishna. E sempre que tivermos uma oportunidade de falar sobre Krishna, essa oportunidade ela deve ser muito bem-vinda, né? Então, agradeço para Paravyoma Prabhu por esse convite. Aqui o Marcos Maria, desculpa, sem óculos eu não vejo muito bem. Marcos Maria Branquinho está assistindo. Haribol, minhas reverências. Então, minhas reverências a todos vocês que estão participando ou que irão participar, irão mais tarde ver esse vídeo. Nós vamos fazer uma leitura do Srimad Bhagavatam e antes de fazer essa leitura, deixe-me oferecer minhas respeitosas e humildes reverências a meu Shiksha Guru, meu mestre espiritual, Sua Divina Graça, Bhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que está iluminando, né, a nossa vida com o achote do conhecimento. Então, minhas respeitosas reverências Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamani. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharineni Visesa Sunyavadi Pasachade Satanini. Jasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Galadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namasute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshari Vrishavanu Suti Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpa Tarubhesha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bande Rupa Sanatano Raghuja Gosi Jiva Gopalako. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nós vamos ler do capítulo 5 do Srimad Bhagavatam, não é? Conversas de Vidura com Maitreya. Esse é o canto 3, capítulo 5, o verso de hoje é o verso 36. Então, logo no início desse capítulo, ali está se descrevendo como o Vidura, ele se encontra com o sábio Maitreya. Ali se descreve Maitreya como um sábio grandioso, insondável, erudito. Maitreya Muni, ele possuía conhecimento, ele recebeu o conhecimento diretamente da própria Suprema Personalidade de Deus. E assim uma pessoa completamente grave e conhecedora de todo assunto metafísico, todo assunto relacionado a Deus, a esse mundo material. Esse foi o grande sábio Maitreya. Então se descreve que ali Vidura, ele se encontra com esse grande mestre insondável, né? Descrito insondável, assim como o oceano, você não pode chegar aos limites, né, do oceano. Assim mesmo, um devoto, você não consegue chegar ao limite, à compreensão da grandiosidade, né, de um devoto.
Assim como o Prabhupada. O Prabhupada era insondável, você não podia medir, você não pode medir. Cada vez que você ouve sobre Srila Prabhupada, cada vez que você lê suas lilas, você relembra ele, você ouve sobre ele, cada vez mais você realiza que Prabhupada é uma pessoa insondável, você não pode chegar e ter uma compreensão, um limite das qualidades de Srila Prabhupada. Isso, o Vaishnava é um oceano, não um oceano de qualidades. Então esse Vidura, ele se descreve que ali onde estava o rio Ganges, né, a fonte do rio Ganges, ali em Haridwar, um local muito lindo, muito poderoso. Há um ano atrás eu estive em Haridwar, não Haridwar, na verdade eu estive em Rishikesha, que antecede a Haridwar. Aí depois você sobe um pouco mais, está ali Haridwar, que é aonde é a fonte, né, a origem do rio Ganges. A origem do rio Ganges surge ali. Foi uma peregrinação muito maravilhosa. Você chega ali, você vê o rio Ganges saindo assim de uma caverna, né? E ela sai com blocos de gelo, desce assim com blocos de gelo, assim, uma água geladíssima. Então é maravilhoso. E assim Vidura se encontra com esse sábio Maitreya nesse local. Então imagina que é um diálogo entre Vidura e Maitreya, assim, uma que Vidura também se descreve, né, a sua qualificação, ele completamente situado na transcendência. Então esse encontro de dois sábios, imagina, na beira do rio Ganges, Haridwar, dali surge esse diálogo desse capítulo que é maravilhoso. Então assim, o Krishna Katha é isso, né? Krishna Katha significa que nós ouvimos tanto da personalidade de Deus, como o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita é Krishna Katha, ou quando nós ouvimos sobre a Suprema Personalidade de Deus. Então, Krishna Katha é sempre muito benéfico, né? Então, Vidura, ele está aqui inquirindo para Maitreya. Ele, logo no início desse capítulo, ele pergunta sobre a felicidade. Ele fala como podemos alcançar a felicidade, porque na verdade nós estamos experimentando sofrimento e é uma mistura, alegria e sofrimento nesse mundo material. Mas a verdadeira felicidade mesmo, nós nunca alcançamos neste mundo material, porque esse mundo material, a natureza dele é Dukhalayana Saswatam. Assim, é dito que santo de casa não faz milagre, né? Porque eu estou aqui em casa com a minha mãe, né? E eu tento explicar para ela coisas da filosofia, ela não pode entender, não consegue entender, né? Muitas coisas que a gente fala. Mas ela gosta de ir ali ela tem o telefoninho dela, um Instagram, e sempre aparecem as pessoas falando, né? Então, outro dia ela me mostrou um japonês falando lá. E o japonês, ele falava, não era um devoto, eu nem sei quem era esse japonês, mas ele falando, esse mundo é miserável e não pense que, porque na verdade é tudo muito ilusório, você vai sofrer, os seus amigos vão te deixar, a sua família vai te deixar e tudo isso. E ela falou, está vendo, tudo isso é verdade. Quer dizer, isso aí nós estamos sempre falando, mas as pessoas não aceitam, não? Então, santo de casa não faz milagre, né? Então, nós estamos sempre falando, mas essa é a verdade, essa é a realidade. Dukhalayana Saswatam. Esse mundo material é um oceano de misérias. Então, como alcançar essa felicidade? Vidura está querendo saber, porque essa é a nossa posição constitucional, não é? Nós somos Ananda Maya Biasat. Ananda Maya Biasat significa que nós somos espíritos, somos Ananda, somos plenos de bem-aventurança. Essa é a nossa natureza. Mas devido à nossa identificação com o corpo material, aí surge todo o sofrimento. Não é? Você está ali numa bem-aventurança transcendental, de repente você sente uma dor no seu dedo.
aquela dor no seu dedo já é a causa de toda a sua miséria. Você começa toda uma miséria, experimentar toda uma miséria. Por quê? Porque a identificação com o dedo, que você não é, esse dedo vai acabar, e esse corpo vai acabar, essa existência material vai acabar, mas você, nós, continuaremos sempre existindo. Então, quer dizer, o sofrimento, ele vem dessa identificação com o corpo material, identificação com eu sou João, eu sou Maria, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou indiano. Todas essas identificações causam o sofrimento. Então, Vidura, assim como se colocando na posição de uma alma condicionada, né? Certamente, como alcançar essa felicidade. E aí Maitreya Muni começa a explicar, e é interessante que ele começa a explicar justamente sobre a criação do universo material. Porque também no Bhagavatam, logo no princípio, tem aquele capítulo, os primeiros passos na realização de Deus. Então, os primeiros passos na realização de Deus é ver que Krishna, ele está por trás de toda essa manifestação. Maya Jakshena Praktis Suyate Satcharacharam Retunanena Kaunteya Jagavi Parivartate. Que Krishna, ele está, na verdade, ele é o superintendente dessa natureza material. Superintendente. Maya Jakshena Prakriti, essa natureza material. Então, ele superintende, né? É o superintendente. Então, essa é o primeiro passo mesmo na realização de Deus. Por isso tem no Bhagavad Gita o Shatu Sloka, né? Shatu Sloka significa os versos principais do Bhagavad Gita. Como é que começa? Quais são os versos principais do Bhagavad Gita? Então, ali o primeiro verso principal do Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, eu sou a fonte de tudo, a fonte de todo o universo. Então, quer dizer, primeiro, né, o primeiro passo na realização de Deus, realizar que Krishna é o criador deste universo material, ele é a origem de tudo. O Bhagavatam também, ele se inicia dessa maneira, Jammadhyasya Jatanvayadi Taratas Chatisua Vigyasvara, Jammadhyasya, que eu sou a fonte de tudo. Então, essa é a primeira compreensão na vida espiritual, que Krishna é aquele que está fazendo tudo. Ishvara Parama Krishna, todos esses versos importantes, né? O Brahma Samhita também, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda Savakarana Karana, eu sou a fonte de tudo. Então, isso é muito importante. Então, para alcançar a felicidade, a primeira coisa é que nós temos que entender o controle supremo da suprema personalidade de Deus. A nossa felicidade depende dele, completamente dele, de entendermos esse controle supremo. Então, por isso aqui nesse capítulo está se descrevendo como Krishna, com seu olhar, não? Ele cria toda essa arte do mundo material, vamos assim dizer, assim como artista. Nós vamos ler aqui Prabhupada falando sobre isso. Então vamos ler o verso, entrando no verso, o verso, canto 3 do Bhagavatam, capítulo 5, verso 36. Jyotisambho nusamsristam vikurva brahma viksitam mahinganda gunangada kalamayansa jogtaha. Então, tradução e significado por sua divina graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E antes também de recitar esse verso, sempre cantamos o verso Om Namo Bhagavate Vasudevaya, para a nossa purificação. Então, eu vou cantar esse verso e vocês podem repetir para a sua purificação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então aqui a tradução palavra por palavra do verso.
Jyotisha, eletricidade, Ambaha, água, Anusamsristam, assim criada, Vikurva, devido à transformação, Brahma, o Supremo, Viksitam, lançou assim o seu olhar, Brahma Viksitam, o Senhor Supremo, ele lança o seu olhar na natureza material. Mahim, a terra, Ganda, odor, Gunam, qualificação, Adá, foi criada, Kala, tempo eterno, Maya, energia externa, Amsa, parcialmente, Yogataha, pela mistura. Tradução: depois disso, a Suprema Personalidade de Deus lançou o seu olhar, Brahma Vikshitam, essa é a palavra aqui, Brahma Vikshitam. Brahma é a própria personalidade de Deus, aqui para traduzir. Depois disso, a Suprema Personalidade de Deus, Brahma Vikshitam, ele lança o olhar, Brahma Vikshitam, Krishna lança o seu olhar sobre a natureza material. Tem aquele verso muito conhecido do Brahma Samhita, é o verso número 32, é um verso que é cantado diariamente nos templos da ISKCON, né? Quando se dá o greetings, né? Recebemos a deidade, o Govinda, como nós chamamos, né? Então tem aquela canção, Angani jasya sakalendra vrichimanchi pasyanchi panchi kalyanchi chiram jaganchi anandachi maya sadajula vigrahasya govindam adipurusham tamaham bhajami. Angani jasya sakalendra vrichimanchi. Angani significa os membros de Krishna. Eles são absolutos. Krishna pode falar com seus olhos, cheirar com seu ouvido, falar com as suas mãos, ou seja, os sentidos de Krishna, não é? Krishna é completamente absoluto. Então, quando se diz, ele lança o olhar, nós podemos, na verdade, ver de uma forma absoluta, não é? Não que ele está lançando o seu olhar com os seus olhos, também. Como eu falei, absoluto é isso, né? Absoluto enquadra tudo dentro do absoluto. Então, Krishna, ele olha com os seus olhos, né? Ele lança o olhar no Mahatattva, né? Que são os elementos materiais, que é uma própria expansão da personalidade de Deus. Então, Krishna lança esse seu olhar, mas não também necessariamente com os olhos, mas a própria natureza de Krishna. Isso é algo muito, na verdade, é algo que nós temos que, à medida que nós vamos praticando o processo da consciência de Krishna, nós vamos começar a realizar, não é? Como Krishna, ele é absoluto e ele, com diferentes partes, membros de seu corpo, ele atua. Então, assim, esse verso aí, Prabhupada diz, não, o verso depois disso, o verso do Bhagavatam, a Suprema Personalidade de Deus lançou o seu olhar sobre a água produzida pela eletricidade. Então, aqui também no Bhagavatam se dá descrições detalhadas, não, da criação do universo material e como um elemento surge logo após o outro. Então, quando ele lança esse seu olhar sobre a água produzida pela eletricidade, antes disso, nós vamos ler aqui, teve o céu, o som, o céu, assim, a forma, a eletricidade, a água. Ele olha sobre a água, ele produz a eletricidade. E essa água misturou-se com o tempo eterno e a energia externa. Assim, ela se transformou na terra, que é identificada fundamentalmente pelo odor. A terra. Assim, quando tem você está no meio da natureza, não é? Aquela chuva, e você sente o odor, né? Cai aquela chuva forte, você sente o odor da terra. Você pode sentir o odor da terra quando você caminha na natureza, né? A terra exala aquele perfume. Então, Prabhupada explica. Pelas descrições, significado de Prabhupada,
pelas descrições dos elementos físicos nos versos anteriores. Então, aqui os versos anteriores foram descritos como o céu, ele é um produto do som, e o som é a transformação da paixão, a paixão egoísta. E assim ele olha para o céu, seu olhar, e assim desenvolve-se a sensação do tato, da qual foi produzido o ar no céu. Imagina, do ar do céu surge o tato, o ar extremamente poderoso, interagindo com o céu, gerou a forma da percepção dos sentidos. E a percepção da forma transformou-se em eletricidade, a luz, para ver o mundo. Quando a eletricidade se condensou no ar e o Supremo lançou seu olhar para ela, nesse momento, por uma mistura do tempo eterno com a energia externa, ocorreu a criação da água e do sabor. Assim, um após o outro, não? Então, Prabhupada diz o significado, pela descrição dos elementos físicos dos versos anteriores, torna-se claro, em todos os estágios, o olhar do Suprema é necessário, junto a outras adições e alterações. Ou seja, durante a criação do universo material, Krishna está ali presente a todo momento, a todo momento. E ao mesmo tempo, Krishna também não está presente, porque o Bhagavad Gita ele diz, eu penetro em todo esse universo, mas ao mesmo tempo eu estou além desse universo. Ou seja, Krishna ele está no mundo espiritual, Goloka Vrindavana, executando suas lilas transcendentais com os habitantes de Vrindavana, em diferentes humores, não é? Vatsalya Rasa, Madhurya Rasa, Sakya Rasa, diferentes humores. Ele está ali brincando, ele nem está pensando nesse mundo material. Mas quando existe a necessidade da criação do universo material, aí ele, com seus limbs, não, seus membros, ele lança o olhar. E sempre lembrando, né, lançar o olhar, Krishna, o olhar de Krishna é absoluto. Anganidya Sakalendra Vritimanti Pasyanti Panti Tirandyaganti. Então, um sentido de Krishna pode atuar por um outro sentido, aos olhos, à audição. Então, assim, todos os estágios do olhar do Supremo é necessário junto a outras adições e alterações. Em toda transformação, o toque final é sempre do olhar do Senhor, que atua como um pintor ao misturar diferentes cores para transformá-las em uma cor particular. Então aqui se dá a analogia do pintor, não? Assim como uma pintura, não? Você tem uma pintura linda e de repente eu te mostro uma pintura linda, eu estou vendo aqui um quadro, né? Deixa eu até pegar aqui. Aqui, ó, a pintura, isso aqui é uma pintura, foi feita por um artista. Agora imagina, se eu pego essa pintura e mostro para você, olha só, isso aqui eu entrei hoje no quarto e apareceu isso aqui. Estava ali, um milagre aconteceu. Você vai acreditar? Claro que não. Como é que essa pintura pode existir? Você sabe que atrás dessa pintura tem um pintor, aquela pessoa que criou o quadro. Ele é dimensional aqui, ó. Muito bonito essa arte aqui. Então, quer dizer, existe um controlador supremo. Imagina, num próprio exemplo mundano, material, uma pintura. Como pode surgir uma pintura? Então, os ateístas dizem que tudo é o acaso, né? Tudo é o acaso. Mas como pode ser acaso? Como que eu posso mostrar para você uma pintura linda e de repente falar, essa pintura surgiu do acaso? Surgiu? Não, você não vai, uma pessoa tola não vai acreditar nisso. Qualquer criança, você fala para uma criança, olha isso aqui, essa pintura, apareceu do nada. A criança, não, alguém fez essa pintura. Qualquer criança pode entender isso. Mas os
ateístas são tão demoníacos que eles negam a existência de Deus. Embora seja tão claro, não é, que existe um controlador supremo. Sua unha não pode parar de crescer, ela cresce. Você pode parar, você não pode, existe um controle supremo. Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha Nadiradi. Você não pode, você não tem controle sobre nada, existe um controlador supremo. Ishvara Parama Krishna. Então é muita meninice, criancice, idiotice pensar que não existe um controlador supremo, alguém que cria esse universo material. Isso é uma tolice. Uma vez, muitos anos atrás, estava fazendo uma viagem de Nova Gokula ao Rio de Janeiro, né? Pindamonhangaba ao Rio de Janeiro, estávamos de carro, e tinha um garotinho, filho de um devoto, de uma devota, ele estava com a gente. Então nós estávamos indo e eu comecei a brincar com a criança e falando que eu era um grande mágico, né? Aí ele falou, não, então você faz uma mágica que eu quero ver. Eu estava dirigindo, né? Aí eu peguei e falei, eu vou falar um mantra e vou fazer chover. Aí o garoto, eu quero ver você fazer chover. Aí eu falei, abracadabra, blá, 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 e falei uns mantras lá e apertei aquele pininho que joga água no vidro do carro, né? No vidro do carro, esqueci o nome agora, ali na frente. Já joga água, quando o vidro está sujo, né? Você joga água para limpar o vidro. Aí eu falei o mantra e apertei ali e começou a jorrar água ali. Aí o menino ficou, como? Então ele pensou que eu criei aquela chuva, né, com mantras, que era muito poderoso. Então é uma criança, né? Uma criança, ele pensa isso. Então quer dizer, uma pessoa ignorante não pode entender que por trás de tudo dessa criação material existe uma pessoa controlando, uma pessoa suprema. Então ali eu no carro, né, e de repente aperto um botão, vem aquela água toda, enganei a criança. Então assim também Krishna, ele engana, né, os materialistas, e aí nós pensamos que... Então é uma ignorância muito grande. Então, que nem esse o exemplo aqui é dado, não, para dar o exemplo do pintor. Não, como surge uma gravura, uma pintura? Então o pintor vai, e ali ele tem só 3 cores, né, básicas: vermelho, azul e amarelo. Imagina, dessas 3 cores, você cria cores ilimitadas. Né? Um pintor sabe disso, ele põe ali na sua aquarela, né? Põe 3 cores, vermelho, amarelo e azul, e assim mistura, né? Acho que é o amarelo com verde, aí, o amarelo com azul, aí surge o verde. Faço essa experiência. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava misturando as cores básicas e surgiam as cores, ficava assim, era algo mágico, né? Você pega, de repente você tem o amarelo ali, você tem o azul ali, aí você mistura os dois, aí você tem o verde. É impressionante. Então a interação, né, desse mundo. Então assim, que nem os modos da natureza. Os modos da natureza são 3, paixão, ignorância e bondade. Mais 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 81, e assim, ilimitadamente. Os modos da natureza, não, se manifestam de formas assim ilimitadas. Então assim também as cores, não, elas se manifestam de formas ilimitadas. Então Krishna, ele... muito espertamente, o artista do universo, o artista principal, ele vai e cria todo o universo material, ele cria. Quando está tudo criado, ele ainda vai lá e assina, foi eu que fiz. Não é qualquer pintura, né? Uma arte, você vai lá, você vê aquela pintura, aí está lá assinado, né? A assinatura do pintor. O pintor assina embaixo. Então assim, o pintor assina embaixo. Então Krishna, ele vai e assina embaixo, aqui está quem cria esse universo material. Aí se eu te mostro lá uma pintura, ó, esse aqui é o
como é que é, o Picasso, olha só, ele assinou aqui. Não acredito, não acredito, isso aí apareceu do nada. Não, tem uma pessoa que fez e ela assinou aqui. Então assim mesmo, Krishna, ele assina embaixo, Aham Sarvasya Prabhavo, eu sou a fonte de tudo, eu criei tudo, tudo emana de mim, está aqui a minha assinatura. Mas você pode falar para os ateístas todos, eles nunca irão aceitar. Por quê? Porque eles não têm boa vontade de aceitar. Por quê? Tão logo você aceite que existe um Deus, qual é o próximo passo? Você tem que se render. Tem que se render a esse Deus. Por isso os ateístas, por isso existem os ateístas, e por isso existem as pessoas que não querem acreditar em Deus. Não acreditam em Deus, não querem acreditar em Deus. Por quê? Porque eles sabem que se eu acredito em Deus, aí eu vou ter que parar de beber, parar de fumar, aceitar as regras e regulações, os 10 mandamentos da lei de Deus, não matar, honrar pai e mãe, isso e aquilo. São regras disciplinares para seres humanos. Qualquer religião, qualquer processo religioso vai te dar algumas práticas básicas para você começar a compreender Deus. Então, é melhor ser um ateísta, um agnóstico. Não, um agnóstico é a mesma coisa. O agnóstico, ele finge que não existe um Deus. O agnóstico finge que não existe um Deus. Por quê? Porque tão logo ele aceite que existe um Deus, então renda-se a mim. Savandama parityajama mekam sharanam vrajahantu sava papebyo mokshaishami machuchaha. Abandone tudo, renda-se a mim. Se aceitamos que existe um Deus, vamos ter que nos render a Ele. E ninguém quer se render, ninguém quer se render a ninguém. Então os ateístas, eles rejeitam a Deus, os agnósticos rejeitam a Deus. Mas Deus existe, Ele é o Criador, Aham Sarvasya Prabhavo, Ele vai e assina ali nas Escrituras, eu fiz. No princípio era o verbo, está ali, está tudo assinado por Deus. Agora você pode, o agnóstico é assim, não acredito, mas eles não acreditam, mas também eles não podem explicar cientificamente, os cientistas falam, não existe Deus, mas eles podem provar cientificamente que não existe um Deus, eles não podem provar. Como também você não pode provar empiricamente que existe um Deus, não, você vai ter que realizar Deus pela prática da consciência de Krishna. Krishna, Deus é a Doksaja. Você não pode compreender Deus com esses sentidos materiais, é impossível. Posso falar de Deus para você, mas você nunca vai realizar Deus. Você tem que aceitar um processo de purificação para entender a Ele, compreender Ele. Então é assim, mas os ateístas não querem. Então aqui para dar o exemplo do pintor, né, que pinta, e com as diferentes cores, ele cria toda uma arte. Assim mesmo, Krishna é o artista supremo, né? Artista supremo. Imagina, ele cria aquela, você vê na internet hoje você pode ver tudo. Aqui você vê aqueles pássaros, coisas mais lindas, né? A plumagem daqueles pássaros, o canto dos pássaros, tudo isso é o quê? É o sentido criativo de Deus, é a natureza artística de Deus. Assim como existem os artistas, ou você mesmo, né? Todo mundo tem um pouquinho de artista dentro de si mesmo. Você pode criar algo muito belo, todos podem. Uma ou outra coisa, sempre pode, algo, né? Ishvara Paramatma, já Krishna é supremo, mas nós também somos Ishvara, nós também somos controladores, só que somos diminutos, né? Então, assim, nós podemos criar algo assim maravilhoso e como pintor. Então, assim, Krishna cria essa natureza material. Então, Prabhupada continua no significado: quando um elemento se mistura com outro, o número de suas qualidades aumenta. Por exemplo, o céu é a causa do ar, assim como eu falei também, né? As cores, né?
azul, amarelo, vermelho, você vai misturando, então as qualidades aumentam, as diferentes cores vão aumentando, se torna algo ilimitado. Então, da mesma forma, um elemento se mistura com o outro. Por exemplo, o céu é a causa do ar. Prabhupada explicando, o Bhagavatam explica, o céu só tem uma qualidade, a saber, o som. O som. No princípio, o Brahma ouviu o som só existiu o som. O céu só tem uma qualidade, a saber, o som, mas pela interação do céu com o olhar do Senhor, misturado com o tempo eterno, a energia externa, é produzido o ar, que tem duas qualidades. Então, o ar, ele tem o som e o tato. De forma similar, depois que o ar é criado, onde tem o som e o tato, a interação do céu com o ar, tocada pelo tempo, a energia externa do Senhor, produz a eletricidade. É a forma. Aí existe a forma, som, tato, forma. E após a interação da eletricidade com o ar e o céu, misturada com o tempo, a energia externa e o olhar do Senhor voltado para eles, é produzida a água. Aí surge a água. Na fase final do céu, há uma qualidade, a saber, o som. No ar, há duas qualidades, o som e o tato. Na eletricidade, há três qualidades, o som, o tato e a forma. Na água, há quatro qualidades, o som, o tato, a forma e o gosto. Ao passo que no estágio final de desenvolvimento físico, o resultado é a terra, que tem todas as cinco qualidades. Então, na terra tem o som, o tato, a forma, o gosto e o odor, Como eu falei, vem uma chuva, ou você sente o odor da terra. Até mesmo às vezes quando você senta caminhando na natureza, você sente que vai vir uma chuva, Porque a terra até já começa a manifestar aquele odor. Isso é mágico, Embora sejam diferentes, Prabhupada diz, misturas de diferentes elementos, essas misturas não acontecem automaticamente. Assim também como a mistura das cores, as cores primárias, azul, amarelo, vermelho. Você mistura e o verde não surge automaticamente. Está aqui o verde, surgiu automaticamente. Não, você mistura o azul com o amarelo, vai surgir o verde. Então, as coisas não acontecem automaticamente, não. Da mesma forma, a mistura de cores não acontece automaticamente sem o toque vivo do pintor, sem o toque vivo, mais uma vez. Na realidade, o sistema automático é ativado pelo toque do olhar do Senhor. Então, só mesmo, como eu falei, um tolo não vai aceitar a existência de Deus. Hoje, cada dia mais, nós vemos que a tecnologia está progredindo, Há poucos anos, ou um ano atrás, eu pelo menos fiquei sabendo, não menos que um ano atrás, sobre a inteligência artificial, Você digita lá 1, 2, 3 palavras e cria toda uma novela, Você pode criar uma novela. Fiquei impressionado também, um devoto me deu um aplicativo, aí você põe lá, Krishna com pena de pavão na cabeça, dando risada. Aí, em segundos ali, a inteligência artificial cria uma forma de Krishna com pena de pavão, dando risada. Quer dizer, essa inteligência artificial e esse Krishna com a pena de pavão, dando risada, ele não surgiu assim do acaso. Você teve que digitar. Então tem que ter o toque de uma pessoa. Então, assim mesmo, esse mundo material, para que possa acontecer tudo isso, tem que ter o toque, o olhar da Suprema Personalidade de Deus. Então, até se nos assuntos mundanos, como criar uma arte baseada na inteligência artificial, é necessário do toque humano, o que dizer então a criação desse universo material? Vêm aqueles tolos e dizem que é tudo um Big Bang, veio de uma explosão. Imagina,
Quantas explosões? Não é? Vem o ano novo aí, o mundo inteiro está... os shows de fogos, né, de artifício. E está lá o mundo inteiro jogando fogos de artifício, explosão em todos os 4 cantos do globo. E da onde surge algo assim maravilhoso, desse Big Bang? Então, é uma tolice muito grande. Ateísmo é má vontade mesmo de querer aceitar Deus. Como que de uma explosão surge esse universo maravilhoso? Você olha assim, é maravilhoso. Como eu falei, aquela plumagem dos pássaros. Você vê uma borboleta, aquela arte, não? As asas de uma borboleta, uma flor. É tão lindo, né, esse mundo material. Tão lindo. E quem é o artista? Tem um artista supremo, que nem em São Francisco, né, que é onde surgem muitas coisas. Ali também está surgindo os driverless cars, né? Driverless car é o carro sem motoristas, self-driving cars. Então já tem carros que você entra no carro, você liga um botão e você não tem mais que pôr a mão na direção. O carro vai andando sozinho. Ele vira à direita, vira à esquerda, é só você pôr lá no controle aonde você quer chegar. Você põe o controle, liga o botão e o carro começa a ir. Agora, se eu vejo um carro sem ninguém dentro e o carro andando, e eu falo, olha só, o carro andando sozinho, do nada, não. Uma pessoa teve que apertar um botão, uma pessoa teve que dizer o destino daquele carro. Então imagina se até mesmo nesse mundo material, são exemplos crus, não? Para você fazer um carro andar sem um motorista, tem que ter o toque de uma pessoa. Tudo tem que ter um toque. O computador, você liga o computador, aí o computador tem toda uma vida, acontece, mas se o computador está ali no canto, você não mexe no computador, o que ele vai produzir? Não vai produzir nada. Mas quando você vai, liga o computador na tomada, não? Você põe ali, aperta o power, o botão de ligar, aí o prompt, né? Ali surge as imagens do computador, aí você pode entrar em diferentes aplicativos, diferentes softwares. Mas o computador ali no canto, desligado, não vai fazer nada, não. Então é tão simples entender isso, que existe um controlador supremo. Mas, como eu falei, na nossa ignorância, e não só isso, na nossa má vontade, na nossa condição demoníaca mesmo, não queremos aceitar. Por quê? Porque nós teremos que nos render a essa suprema personalidade. E ninguém quer se render. Se eu falo para você, renda-se, só se eu apontar uma arma para você. Não é? Se eu chego para você, me dá aqui suas joias, você vai lutar. Não, você não vai aceitar que alguém te pegue assim. Mas você está desarmado, você pode até desafiar aquela pessoa, mas se você está com um revólver na sua cabeça, não? Renda-se. Ninguém quer ter um revólver sobre a cabeça. Má vontade. Então, Prabhupada diz aqui, né? A realidade, o sistema automático é ativado pelo toque do olhar do Senhor. A consciência viva é a última palavra em todas as transformações físicas. Olha só. A consciência viva é a última palavra em todas as transformações físicas. Qualquer coisa que tenha um movimento, existe uma consciência viva por trás daquilo. Esse fato é mencionado no Bhagavad Gita, né, no capítulo 9, o texto 10. Maya jakshena prakriti suyate sacharataram. Ritunanena kanteya jagavi parivartate. Maya jakshena prakriti, Maya é Krishna. Maya também é Krishna. Maya jakshena, a superintendência, a jakshena. Maya jakshena prakriti, a natureza material. A superintendência dessa natureza material, Maya jakshena, suyate sacharacharam.
Suyate se manifesta. Essa natureza material, ela se manifesta chara charam, aquilo que é móvel, aquilo que é imóvel, inerte. Ritunanena kaunteya. Jagat viparivartate. Jagat, esse mundo, viparivartate. Esse mundo está funcionando pelo meu toque. Isso é o Bhagavad Gita. Pelo meu toque. Maya Jakshena Prakriti. Aí Prabhupada conclui aqui o seu significado. A conclusão é que os elementos físicos podem funcionar muito maravilhosamente aos olhos do leigo, mas na realidade seu funcionamento corre sob a supervisão do Senhor. Como o exemplo que eu dei, estava lá viajando, dirigindo, o garotinho, eu vou criar chuva, duvido. Aí eu apertei o botãozinho e vi aquela água toda no vidro do carro. Aí o menino ficou assim, completamente estupefato. Uau! Rasananda pode criar chuva, ele é um mágico poderosíssimo. Mas assim, é só um tolo mesmo, né? A conclusão é que os elementos físicos podem funcionar muito maravilhosamente aos olhos do leigo. Mas na realidade seu funcionamento corre sob a supervisão do Senhor. Aqueles que só podem distinguir as transformações dos elementos físicos e não podem perceber as mãos ocultas do Senhor por trás delas, são sem dúvida pessoas menos inteligentes, são ignorantes, mesmo que se apregoe que eles são grandes cientistas materiais. Aí, Prabhupada é tão sábio, né? Prabhupada nos iluminou, Prabhupada nos tirou dessa ignorância. Prabhupada nos tirou dessa ignorância. Todas as glórias do Srila Prabhupada. Então, muito obrigado a todos vocês. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Devido a problemas técnicos. Então, mais uma vez, nos perdoem por isso. E vamos terminar por aqui. Deixa eu ler só mais uma vez o verso antes de terminarmos. Onde é que está aqui o verso? Estou tentando achar ele aqui, peraí. Está aqui. Canto 3, capítulo 5, verso 36. Jyotishambho nusamsristam vikurva brahma viksitam mahinganda gunangada kalamaya sajogtaha. Depois disso, a Suprema Personalidade de Deus lançou seu olhar, Brahma Vikshitam. Depois disso, a Suprema Personalidade de Deus lançou seu olhar sobre a água produzida pela eletricidade. E essa água misturou-se com o tempo eterno, a energia externa. Assim, ela se transformou na Terra, que é identificada fundamentalmente pelo odor. Hare Krishna. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos ver se tem perguntas. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Marcos Maria Branquinho. Haribol, Marcos Maria. Minhas reverências a você. Todas as glórias de Srila Prabhupada. Vishaka Devidasi. Haribol Vishaka. Uma das golpes principais, né, de Krishna. Lalita Vishaka. Devemos sempre meditar nessas duas personalidades para que elas possam nos introduzir a Srimati Radharani. Quando nós nos lembramos, adoramos, glorificamos Lalita Vishaka, elas vêm ao nosso auxílio e com as suas mãos bondosas, elas pegam as nossas mãos e nos leva a Srimati Radharani. Lalita Vishaka, um nome lindo. Haribol, Vishaka, bom dia. Bonadata também aparecendo aqui. Haribol, Bodhana, Santaneiro, Fera, Stanescu French, Haribol, Stanescu, Haribol. Raji Ataula Piti, como vai? Antônio Piero, tudo bem? Antônio. Ricardo Altemir Antônio. Marcelo Magalhães pergunta: de que forma Krishna controla nosso livre-arbítrio?
se Krishna controlasse o nosso livre-arbítrio, então nós não teríamos livre-arbítrio. Krishna não controla. Krishna é o controlador supremo, mas ele deixa com que nós controlemos. É assim como uma criança, né? Às vezes você vê nos aeroportos, eu já vi muitas vezes, assim, o pai, ele tem a criança e tem um tipo, uma cordazinha, né, que amarra no corpo da criança, e a corda tem lá 5 metros, aí a criança vai aqui, ali, vai ali. Então existe uma certa liberdade, mas também um certo controle. Então, mas Krishna deixa a gente, ou muitas vezes, como o Prabhupada, ele dá o exemplo de que quando ele era criança, né, ele queria tocar no ventilador, aí o pai, não pode, você vai se machucar. Aí o amigo do pai de Prabhupada falou, deixa ele vai sentir, e aí ele nunca mais vai querer tocar. Aí dito e feito, né? E Prabhupada vai e toca no ventilador, machuca o seu dedinho, né? E aí ele entende o que o pai falou, né? Mas o pai deixou. Então assim mesmo, Krishna deixa a gente, ele deixa. Mas no momento oportuno, se nós queremos, não é, o controle dele, quando nós chamamos por ele, aí ele vem e nos controla. Quando nós chamamos por ele, ele deixa a gente. Você quer desfrutar desse mundo material? Tá bom, vai lá, é o seu livre-arbítrio, sua livre escolha. Mas quando nós começamos a orar para Krishna, Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Avishame Babambudo Kripaya Tava Pada Pankajai Sitaduli Sadrisham Vichintaya. Quando nós começamos a orar para Krishna, ó Krishna, filho de Maharaja Nanda, sou seu servo eterno, de uma forma ou de outra eu caí nessa existência material. Resgata-me desse oceano e coloca-me como um átomo a seus pés de lótus. Aí Krishna ele ouve, né? Então logo nós chamemos por Krishna, Krishna ouve, e ele vem, aí ele vem e nos controla. Por quê? Porque nós desejamos aquele controle supremo. Então espero que isso responda, né? Então, obrigado, Marcos, Maria Branquinho, por aparecer aí. Krishna lhe abençoe. Então, obrigado a todos mais uma vez. Hare Krishna, Hare Bol, Shila Prabhupada aqui.